Bom dia, paz do Senhor, é muito bom estar aqui. Agradeço ao pastor Ulisses Lino pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Temos estado juntos em alguns eventos, então agora com esta questão dos 500 anos da Reforma, conferências, congressos que têm acontecido, e de facto é uma ligação muito direta que podemos fazer dessa Reforma protestante e da Bíblia, e da Palavra de Deus, pelo ênfase que lhe foi novamente dado e pela autoridade que lhe foi reconhecida. Eu trabalho com a Sociedade Bíblica já há fazer 18 anos, nos últimos 2 como secretário-geral, como diretor executivo, portanto à frente ali daquele ministério, e tenho tido o privilégio de fazer isto, tenho tido o privilégio de trabalhar com a Bíblia diariamente, e também aos fins de semana, porque eu sou pastor de uma igreja local, na linha de Sintra, e então tenho este privilégio imenso de poder estar a servir a Deus nestas áreas. Sou casado, há quase também 18 anos, com a minha esposa Juliana. Tenho 3 filhas, tenho a Beatriz de 16 anos, a Daniela de 11 anos e a Carolina de 5 meses. Portanto, assim, tudo mulheres, sou o único homem da casa, e agora surpreendidos há 5 meses atrás, uma excelente surpresa, termos a nossa filha Carolina, que agora está com febre estes dias, então mesmo que quisessem ter vindo comigo hoje, não tinham essa possibilidade. Mas eu quero partilhar convosco algo da palavra, mas antes, breves instantes, eu quero partilhar só algo acerca do ministério da Sociedade Bíblica, sem ser muito exaustivo, mas apenas para dar a conhecer um pouco aos irmãos o que é que a Sociedade Bíblica faz. Já temos, por vezes, tenho ouvido algumas pessoas que dizem, bom, mas em Portugal somos um país cristão. Depende, mas ok, somos um país de tradição cristã, somos um país que tem fácil acesso à Bíblia, tem acesso livre, ninguém é proibido ter uma Bíblia, então faz sentido ainda existir uma sociedade bíblica. Bom, se eu achasse que não estaria obviamente a servir neste ministério, mas a verdade é que é um ministério que ainda hoje tem uma grande relevância. Nós temos uma área de atuação muito grande, não apenas na compra ou na produção e na venda de Bíblias, mas nós temos uma missão que é levar a Bíblia às pessoas e trazer as pessoas à Bíblia. E tentamos fazer isso do maior número de formas possíveis, e eu quero apenas mencionar-vos alguma delas. A central é a tradução bíblica. A tradução bíblica, como o pastor mencionou, já vai para cima de 2.500 línguas e dialetos em todo o mundo, que têm a Bíblia completa, e muitas mais que têm uma porção das Escrituras. Portugal tem 2 línguas oficiais, o português e o mirandês, apesar de ser uma língua quase extinta, ela existe, e existe os evangelhos, pelo menos os 4 evangelhos em mirandês, eles existem, inclusive nas plataformas digitais, é possível ter, e porque a Bíblia falada na língua do coração das pessoas faz toda a diferença. E uma das coisas que nós também temos feito nesse sentido são traduções para o português corrente. Aliás, foi lançada no âmbito dos 500 anos da Reforma, no dia 10 de novembro, nós fizemos o lançamento de uma nova tradução, que trouxemos também connosco, a tradução livre, uma tradução em português moderno, e inclusive é com uma capa, uma edição limitada e numerada, a celebração dos 500 anos da Reforma. Então, uma forma de contribuirmos enquanto Sociedade Bíblica para esta grande celebração. Mas não fazemos só tradução, também fazemos um trabalho de edição. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que colocar a Bíblia tem uma autoridade própria. Nós não lhe damos autoridade, mas nós podemos, de uma forma criativa, apresentá-la de maneiras diferentes, para que, principalmente aqueles que não a conhecem, despertem o interesse nelas. E então lançámos agora uma Bíblia em banda desenhada, que está a ser distribuída com o Expresso e com a Visão nestes últimos fins de semana. Nós vamos também começar a distribuí-la, mas tivemos esta oportunidade dada, creio mesmo por Deus, de poder ter um jornal com a tiragem que o Expresso tem, a fazer a distribuição e a divulgação de uma Bíblia em banda desenhada. Por outro lado, também trabalhamos com as Escrituras no sentido de servir as igrejas para elas poderem evangelizar. Então criámos há alguns anos atrás o que chamamos a linha missionária, para que as igrejas tenham acesso a Bíblias por 3 euros para poderem distribuir. Às vezes a pessoa quer dar uma Bíblia a alguém, às vezes uma igreja quer fazer uma campanha de evangelismo, mas não pode estar a pagar 8, 9, 10 euros para essa campanha por cada Bíblia. Então criámos essa linha com a ideia de poder apoiar o ministério da igreja local. Mas eu disse-vos que nós fazemos de levar a Bíblia às pessoas, mas também trazer as pessoas à Bíblia. E o que é que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que nós criamos algumas iniciativas, alguns projetos, em que as pessoas em Portugal, sim, um país de tradição cristã, mas pouco ligado à Bíblia, as pessoas possam entender o que a Bíblia diz. Vou dar-vos só 2 exemplos. Tivemos há
uma semana atrás, a conferência, o Congresso Internacional dos 500 anos de Lutero. O pastor Bricelino foi um dos responsáveis organizadores, e ali nós inaugurámos uma exposição de selos sobre a reforma, para mostrar que no mundo dos selos, que os selos retratam muito da história e da cultura de uma nação, que no mundo dos selos, a nível global, a Bíblia, a reforma, os reformadores estão presentes. E a ideia é despertar o interesse das pessoas. Então, se isto existe, o que é que a Bíblia diz? E fazemos depois também para outras faixas etárias, como os jovens. Fazemos concursos, temos um concurso que é o Bíblia Move, que desafiamos os jovens a produzirem um vídeo acerca de uma personagem, de um acontecimento bíblico, para participarem num concurso. E deixem-me só terminar com mais uma coisa, antes de passarmos à palavra em si. Eu trouxe-vos aqui, depois no fim do culto, o Ruben e o André, que vieram comigo, vão ter a oportunidade de distribuir lá em baixo, este pacote de leite. Isto é de um projeto que nós temos, que é uma Bíblia por mês, porque acreditamos que, apesar de sermos um país que tem as suas dificuldades e limitações, podemos acrescentar algo ainda a outros países. E então nós temos tentado dar apoio aos PALOPs que não têm sociedade bíblica. Estou-me a referir a Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. E como é que nós fazemos isso? Bom, nós fazemos parcerias com sociedades bíblicas de outros países, nós fazemos levantamento de fundos e nós desafiamos também os irmãos que tenham interesse a aderir ao nosso programa Uma Bíblia por Mês, em que com 5 euros por mês a pessoa pode depois colaborar nestes projetos que nós apoiamos no exterior. E deixem-me só terminar esta parte com um testemunho em relação à Guiné-Bissau. Estive lá o ano passado, estive lá este ano, e a grande necessidade ali são as Bíblias em crioulo. O português é muito pouco, é a língua oficial, mas é muito pouco falada. E então, estando lá, não prometemos, mas dissemos que íamos tentar ao máximo conseguir 5.000 Bíblias em crioulo para enviar para a Guiné-Bissau. E no momento em que dissemos aquilo, pensei, bom, meu Deus, agora temos que conseguir cumprir isto. Como é que a gente vai arranjar 5.000 Bíblias em crioulo? E falámos com algumas igrejas, falámos do projeto, divulgámos neste programa Uma Bíblia por Mês, falámos com os parceiros em Brasil, Angola e Moçambique, outros países lusófonos, e entre todos, eu posso dizer-vos que saiu no dia 11 de novembro do Brasil um contentor com 32.500 Bíblias em crioulo. Então, quando a Bíblia diz que Deus faz muito além do que nós pedimos ou pensamos, de facto é verdade. E a alegria não é de estarmos a enviar, mas a alegria de quem vai receber lá e da bênção que isso vai poder ser aquelas pessoas, porque nós conhecemos ali, por exemplo, às vezes pastores, obreiros na igreja que não têm a sua própria Bíblia. O pastor empresta, ou na igreja tem, ou tem um Novo Testamento que alguma vez recebeu, mas da sua língua, neste caso o crioulo, não tem uma Bíblia sua. E é muito difícil fazer ministério bíblico sem Bíblia. E então, só para vos dizer, irmãos, que de facto Deus tem sido gracioso e coisas têm acontecido e nós estamos muito entusiasmados. E pedimos as vossas orações, podem ser nossos parceiros de oração, nós enviamos informações para estar a orar por nós, porque faz toda a diferença. Se quiserem também participar neste programa de Uma Bíblia por Mês, com certeza será uma grande bênção para nós. Amém? Queria convidar-vos a abrir as vossas Bíblias em Neemias, capítulo 1, e queria partilhar um pouco. O livro de Neemias é um livro muito rico. O livro de Neemias fala-nos aqui de uma situação histórica do povo de Israel, uma situação muito delicada em que eles estavam a viver. E eu vou falar-vos aqui de 3 ou 4 personagens, e personagens entre aspas, da história do livro de Neemias, mas reforçando depois, e o meu foco será principalmente depois no capítulo 8. Mas só para contextualizar, vamos ler aqui capítulo 1, versículo 1 até ao 4, para termos um contexto básico desta história. Diz assim, Neemias, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani dos meus irmãos com alguns de Judá. E então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram, os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Tem uma situação dramática. Este povo que no tempo de Davi, de Salomão, tinha sido dominador, vinham reis de outras terras prestar tributo a eles, vinham pessoas ouvir a sabedoria de Salomão, de terras longínquas, e agora este povo que antes era dominador encontra-se totalmente dominado.
Os muros da cidade estão derrubados e o templo está destruído. E para um judeu, nesta época, o facto dos muros de Jerusalém e do templo estar destruído não era apenas sinónimo de não ter lugar para cultuar a Deus. Era quase o mesmo que dizer a nação não existe. Porque Israel sem templo, no conceito dele, não existia. Então, quando ele sabia destas notícias, obviamente da destruição do templo, mas ouvindo da miséria que continuava a haver ali, há uma grande, grande tristeza no coração de Neemias. E ele toma uma atitude, aqui no versículo 4, de chorar, lamentar e depois ir para o jejum e oração diante daquilo que ele sabia que apenas Deus podia fazer. E esta é a primeira personagem que eu queria que nós fixássemos nesta manhã. A personagem de Neemias. Neemias foi um líder usado por Deus. Neemias foi um homem que se dispôs a ser usado por Deus. E no capítulo 2, nós não vamos estar a ler, porque eu quero depois conseguir ter tempo para ler o capítulo 8, mas no capítulo 2 nós vemos ele entrar na presença do rei, ele era copeiro do rei, e vemos o rei perguntar: Neemias, o que se passa? Eu nunca te vi triste assim, e tu não estás doente, então deve ser doença de coração. E ele tem a ousadia de fazer um pedido ao rei. E deixa-me só abrir um pequeno parênteses. Neemias, copeiro do rei, era uma posição de destaque, mas era uma posição de servo, uma posição ainda assim de uma alta submissão. E nesta altura, estes reis, estes imperadores, eles não gostavam de ouvir coisas que os contrariassem. Aliás, se nós nos lembrarmos da história de José no Egito, houve uma altura que ele tinha dois companheiros na prisão, que era o copeiro e o padeiro do rei. Portanto, apesar de Neemias estar bem colocado, ele ainda era um servo. Dizer uma coisa que o rei não gostasse de ouvir podia levar a perder a cabeça, literalmente falando, a ser morto, a ser decapitado, enforcado, seja o que for. Bom, mas com a ousadia que Deus lhe dá, a Bíblia diz-nos que ele diz ao rei: bom rei, como é que eu não estaria triste se o meu lar, a terra dos meus antepassados, está destruída, o templo do meu Deus está em ruínas, os muros estão derrubados? E o rei podia perfeitamente dizer: mas o que é que eu tenho a ver com a tua terra? O que é que eu tenho a ver com esse teu povo? Mas Deus dá graça, e aqui a segunda personagem, perdoem-me chamar Deus de personagem neste sentido, personagem nesta história, a graça de Deus é claramente visível aqui. Quando um dos solas que Lutero falava era o sola gracia, e aqui nós vemos literalmente que é a graça de Deus a agir em favor de Neemias, porque quando ele diz aquilo, a Bíblia diz que ele fez uma oração silenciosa e disse esta frase ao rei, e o rei disse: bom, então, mas o que é que tu precisas? O que é que tu gostarias de fazer? Ele diz: bom rei, se te parecer bem, então deixe-me ir à minha terra construir os muros da cidade. O rei diz: sim, podes ir. Bom, se parecer bem ao rei, então que me seja dado um salvo-conduto para eu poder ir e não ter problemas nenhuns, e ser-me dada madeira para a reconstrução dos muros. Sim, pode ser. Bom, se parecer bem ao rei, também há alguma madeira para a reconstrução da minha própria casa. Então agora Neemias estava... Creio que talvez Deus lhe tenha dito na altura: Neemias, se passar daqui eu já não garanto nada. Porque ele foi pedindo, ele teve ousadia, mas Deus sem dúvida teve graça. E nós vemos isso porque no capítulo 2, versículo 8, no finalzinho do versículo 8, ele diz assim: e o rei nos deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. O papel principal até aqui que estamos a ver, é Deus que faz as coisas acontecer. É verdade que Neemias se levantou como líder, é verdade. É verdade que Neemias foi ousado e pôs em risco a sua própria vida, é verdade. Mas se não fosse a graça de Deus, isto não teria acontecido. Eu creio que qualquer obra, qualquer ministério, sociedade bíblica não é exceção, igreja local não é exceção, a graça de Deus é de facto aquilo que nos sustenta. A graça de Deus é de facto aquilo que nos permite continuar a desempenhar o nosso ministério e fazer as coisas acontecerem. Neemias reconhece isso diante do rei. Mais à frente vemos que ele reconhece isso até diante dos seus companheiros. Ele reconhece isso diante dos seus inimigos quando vão tentar impedir a obra de acontecer. E ele reconhece e diz: não, se a mão de Deus é comigo, então isto não será impedido. Se a mão de Deus é comigo, então isto irá adiante. Então, continuamente, eu creio que isto é um grande exemplo para nós, continuamente Neemias reconhece, é a mão de Deus que está a possibilitar disto acontecer. Mas então entra em ação um terceiro personagem, que é o povo. E o capítulo 13 inteiro fala de como cada família contribuiu, como cada família se dedicou àquela obra.
E é fantástico o detalhe, se nós lermos o capítulo 3 todo, ele é bastante grande, nós vemos pelo menos 39 nomes de pessoas diretamente envolvidas na obra. E mais alguns outros que são referenciados em grupo, como os sacerdotes, por exemplo. Temos pessoas de diferentes tribos, pessoas de diferentes famílias, pessoas de diferentes regiões. Temos verdadeiramente todo o povo envolvido. As pessoas envolveram-se de uma tal maneira e aquela obra não foi apenas a obra de Neemias. Neemias foi só o catalisador, mas todo o povo se envolveu para aquela obra ter continuidade. E não só isso. Vemos no capítulo 7 também que o povo contribuiu financeiramente. E se nós lemos em detalhe o capítulo 7, vemos até ele diz quanto é que o governador contribuiu, quanto é que os cabeças das famílias e depois quanto é que o povo comum contribuiu. Então até aqui estamos a ver uma história na qual um líder se levanta, no qual a graça de Deus o sustenta e no qual o povo contribui. Mas eu quero gastar agora algum tempo no capítulo 8. Então se puderem abrir em Neemias capítulo 8, chegamos àquilo que eu considero, nós podem ter uma opinião diferente, a parte central desta reconstrução. Chegamos ao que é o centro, a centralidade, e vamos ver o que é que está então aqui no centro. Neemias capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira, fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. E abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acub, Sabtai, Odias, Maazéias, Quelita, Asaías, Josabada, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. É fantástico este texto. Aquilo que acontece aqui, como eu disse novamente, no meu ver, o ponto central de toda esta história de Neemias e também de Esdras que aparece agora aqui. O versículo 1 diz que já estava o povo nas suas respectivas povoações. E isto para mim diz-me alguma coisa. Para mim diz-me que o povo já estava instalado, de alguma maneira. O povo já estava, dentro do possível, confortável, já estava no seu lugar. Mas já tinha contribuído financeiramente, já tinha contribuído braçal, com o trabalho braçal a reconstruir os muros. Mas quando Neemias faz o chamado, quando Esdras faz o chamado para que todo o povo venha para ouvir a leitura da lei, todos eles foram. Reparem, Neemias tinha-se comprometido a ir para fazer a reconstrução dos muros. Mas o ponto alto desta história não é a reconstrução de muros. O ponto alto desta história é a restauração espiritual da tradição de um povo. Aquilo que aconteceu aqui foi muito mais impactante do que propriamente a reconstrução dos muros. E deixem-me dizer-vos porque é que eu acredito nisto. Porque aqueles muros, mais tarde, eventualmente, em outra invasão, acabaram por ser derrubados. Se formos hoje a Jerusalém,
estes muros aqui, originais, restam algumas coisas que se podem ver. Mas a restauração que foi feita da palavra, da centralidade da palavra, permaneceu e deu frutos, tanto que até hoje nós, herdeiros da fé judaica, num certo sentido, do Antigo Testamento, que temos que era a Bíblia para eles, ou os escritos sagrados para eles, temos ainda hoje esta palavra como centro da nossa fé. Eles já tinham feito o trabalho braçal, mas quando acontece este momento, alguma coisa essencial acontece. Outro dos solas que Martinho Lutero apregoou foi o sola Scriptura. E quando ele diz isto, ele queria dizer que apenas a Escritura tem autoridade para falar como voz de Deus. No tempo de Lutero, se alguém falasse em a palavra de Deus, diz que podia-se estar a referir à Bíblia, podia-se estar a referir a um decreto do Papa, podia-se estar a referir a um decreto de algum concílio da Igreja, podia-se estar a referir à tradição histórica da Igreja, tudo isso era a palavra de Deus. E Lutero diz, não, somente a Escritura é a palavra de Deus. Mas deixem-me hoje usar este somente a Escritura de uma outra forma, se me permitem. Que é que somente a Escritura pode fazer algumas coisas que mais nada pode fazer. Somente a Escritura por si mesma, não as letras escritas numa página de um livro, mas o poder que as Escrituras carregam por serem a palavra de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, fazem uma transformação e podem causar um impacto tremendo. Deixa-me abrir aqui um curto parênteses. A minha conversão, eu com 17 anos de idade fui ao Brasil, porque a minha namorada na altura, hoje minha esposa, é brasileira, o pai dela e a família mora lá ainda, e então fui lá para conhecer a família. E fui com 17 anos, acabado de entrar para a universidade, como ateu convicto da minha fé de ser ateu. E chegando lá, estando na casa com ele, ele fez-me uma imposição, vamos assim dizer, podes vir aqui em casa 2 meses passar as férias, mas tens que ir um dia comigo à igreja. Eu pensei, bem, já fui a tanta missa na vida, obrigado, também mais uma, menos uma, não me vai fazer mal. E chegando lá, foi logo, olha, vamos já despachar isto, vamos logo à missa, ou onde quer que seja, mas em vez de ser missa, era uma igreja pentecostal no Brasil, onde um jovem ateu estava. Portanto, podem imaginar que a minha reação foi assim, um pouco de susto de onde é que eu vim parar. Bom, mas o culto passou, 2 horas e meia, aquilo passou, e eu pensei, pronto, já me vi livre disto. Mas a verdade é que, porquê é que eu falo nisto? A verdade é que, no passado tempo, eu via coisas nas pessoas que me chamavam a atenção. O seu testemunho de vida, a sua história, o próprio ambiente de paz que se vivia naquela casa, e eu queria que alguém me desse uma explicação. Eu tinha acabado de ir para a faculdade, portanto, tudo se pode explicar. Não venham dizer que é Deus. Mas a verdade é que tudo eles me diziam que era a Bíblia. Não, porque a Bíblia diz, porque eu li na Bíblia, porque a Bíblia... E aquilo começou-me a irritar profundamente. E um dia eu disse-lhe assim, olha, então empresta-me a tua Bíblia. E peguei na Bíblia e disse, vou dormir. Só que não fui. Cheguei ao quarto e disse, Deus, se tu existes mesmo, e é como eles dizem que a Bíblia fala, eu agora vou abrir a Bíblia e tu vais falar comigo. Já agora, não é assim que eu estudo a Bíblia nos dias de hoje. Okay? Alguém que nem sabia o que era a Bíblia, era a única maneira que eu tinha. E fiz esse desafio a Deus e abri a Bíblia. E olhei, era uma tradução em brasileiro, em português corrente, e dizia assim, tu pensas que o Deus eterno está surdo e não te pode ouvir? Ou pensas que o seu braço está encolhido e não te pode salvar? Sabe que são os teus pecados é que fazem separação entre ti e Deus. E eu ainda hoje eu digo isto e eu fico... Aquele impacto que ler as Escrituras provocaram na minha vida fez-me estar aqui no dia de hoje. Agosto de 1997, a minha vida nunca mais foi a mesma. Pela leitura da Bíblia. 2 semanas depois eu disse, olha, a Bíblia também diz que a pessoa deve ser batizada. Eu posso ser batizada antes de voltar para Portugal? E então chorar, foi uma grande alegria. E eu pensei, bem, porquê tanto choro, tanta alegria? É só o batismo, não é nada de especial. Eu estava mesmo cru, completamente. Mas ler as Escrituras. Quando damos uma Bíblia a alguém, por exemplo, o André, membro da minha igreja, que está aqui comigo hoje, ele tem sempre o hábito, quando algum amigo casa, dar uma Bíblia de casamento. Mesmo que a pessoa não seja cristã. E eu acredito que as pessoas muitas vezes um dia têm alguma coisa, estão a passar alguma dificuldade e há aquela noção bem que a Bíblia tem respostas. E eu acredito que a leitura da Bíblia é poderosa para transformar a nossa vida. Foi exatamente o mesmo que aconteceu aqui. Vamos voltar para a história de Neemias. O encontro com a palavra de Deus sempre produz alguma mudança. Há um hino muito bonito, um hino clássico, a Maravilhosa Graça. Ele tem uma estrofe que diz, oh, quão maravilhosa foi a graça para mim da primeira vez que eu ouvi. Não sei se é exatamente assim, estou a fazer uma tradução, mas é mais ou menos isto. E quão maravilhosa é a palavra para nós da primeira vez que a lemos.
Qual é que foi o impacto de ler o Salmo 23 pela primeira vez? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qual foi o impacto de ler João 10:10 a primeira vez? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Qual é o impacto de ler o Salmo 91 a primeira vez? Só para citar alguns. Para mim, Isaías 59, que foi o texto com que eu me converti, o impacto foi incalculável. Mas agora, tantas vezes eu já li Isaías 59. E será que continua a causar o mesmo impacto? Será que quando eu leio mais uma vez o Salmo 23, continua a causar o mesmo impacto ou passa a ser só poesia? A palavra de Deus, ela é poderosa. Quando nós lhe conferimos, não é que lhe conferimos essa autoridade, quando nós lhe reconhecemos essa autoridade, ela é poderosa para nos transformar. Por isso eu acredito, não é porque sou pastor, não é porque trabalho com a Bíblia, eu acredito que a pregação da palavra num culto é poderosa para mudar a história inteira de uma pessoa. E por isso o grande temor, cada vez que tenho de partilhar a palavra de Deus. A leitura devocional da palavra de Deus em casa é poderosa para transformar a vida de uma pessoa. Por isso a necessidade de a fazermos. E aqui o povo tem uma transformação impressionante. E vamos lembrar-nos que historicamente eles eram o povo da palavra. Historicamente Israel era uma nação construída à volta da Torá, à volta da sua lei. Historicamente os evangélicos são conhecidos por serem um povo da palavra. Às vezes até de forma depreciativa eram chamados o povo do livro, os crentes do livro. Mas será que de facto a palavra tem para nós reconhecemos nela esta autoridade? Repara, este povo aqui ele estava tão longe da palavra que no versículo 8, quando diz que leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que se entendesse o que se lia, esta explicação não era apenas explicar o que estava escrito, mas inclusive era traduzir o que estava escrito. Porque a Bíblia estava escrita em hebraico e o povo neste tempo, a língua comum era o aramaico. Então muitos deles já nem entendiam o que estava escrito em hebraico no livro que era o livro da lei do seu povo, que era o livro da história dos seus antepassados. Nós temos os livros de história de Portugal. O livro de história de Israel, basicamente, era o que temos hoje como Velho Testamento. E já nem isso eles conseguiam entender. Eles viviam apenas na tradição dos seus pais, historicamente, mas já não tinham um relacionamento vivo com a palavra de Deus, de maneira que já tinham até mesmo dificuldade em compreendê-lo. E então foi necessário os levitas estarem ali, os sacerdotes, estarem a fazer uma tradução, estarem ali a fazer uma explicação daquilo que havia. Esta é uma das razões pelas quais eu acredito que é importante termos, por exemplo, Bíblias em língua comum, em linguagem moderna, assim chamar, para que as pessoas possam entender aquilo que estão a ler. Para lembrar aquela caminhada de Filipe com o etíope. Entendes o que lês? Como vou entender se ninguém me explica? Aqui o povo precisou dessa explicação. E que nós não só digamos e possamos ler e partilhar a Bíblia, mas mostrar a relevância dela para o dia de hoje. Não é apenas, queres conhecer a história de Deus? Então a Bíblia conta a história de Deus. Sem dúvida que conta a história de muitos dos feitos de Deus. Mas mais do que isso, ela conta a nossa história. E ela fala sobre o nosso passado, mas também fala sobre o nosso futuro e fala sobre o que é vontade de Deus para nós. E deixa-me só realçar mais 2 ou 3 versículos deste capítulo 8. Versículo número 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Porquê é que este povo chorava? Porque eles entendiam que estavam tão distantes daquilo que as palavras da lei diziam. Houve uma convicção de pecado, houve uma convicção de ter errado o alvo, houve uma convicção de fracasso que eles tiveram. E então isso gerou neles choro, gerou neles tristeza. E então nós vemos aqui Neemias e Esdras, dirigidos por Deus, dizendo: não, olha, fazem bem em se arrepender, fazem bem em ficar contristados, mas hoje não é dia para isso. Hoje é dia para nós celebrarmos. E então eles dizem: olha, vão, comei gorduras, bebei doçuras, partilhai com os que nada têm. E no versículo 12 diz: então todo o povo foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente. E eu adoro a maneira como termina o versículo 12. Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Eles tinham entendido a palavra.
E o que é fantástico é que o entender a palavra não produziu só uma mudança interior neles, que já vimos que produziu, mas produziu também uma mudança exterior. Porque eles dizem que foram enviar porções àqueles que nada tinham. Portanto, nós vemos aqui a ação social, vemos aqui solidariedade vir como base de entender a palavra de Deus. Então não só operou uma mudança interior neles, mas operou um efeito de celebração e de solidariedade. Inclusive, diz depois no versículo 17, ainda do capítulo 8, que eles depois fizeram cabanas, habitaram nelas, como não faziam desde os dias de Josué. Então houve uma restauração total e completa, provocada pelo quê? Pela leitura e pela compreensão da palavra de Deus. Por isso eu digo que para mim este é o texto central de toda esta reconstrução. Houve muros, houve templo, houve muita coisa. Mas a restauração da palavra de Deus no centro da vida de um povo fez uma diferença tremenda. E eu quero terminar referindo-me apenas ao impacto adicional que isto ainda teve. Se lêssemos o capítulo 9, aquilo que nós íamos ver no capítulo 9 é um reconhecimento do povo do seu fracasso e da glória de Deus. Podíamos aplicar outro dos solas de Lutero: sólido é a glória, somente a Deus a glória. E é muito curioso, se puderes depois em casa fazer esta leitura comparativa, se nós lemos a oração de Neemias, o líder, lembram-se? No capítulo 1, quando diz então Neemias jejuou e orou, se nós lemos o resto do capítulo, vemos qual foi a oração que ele fez. E basicamente foi uma oração que dizia: Deus, nós falhamos, nós fracassámos, nós não prestamos, Deus, nós não conseguimos cumprir, mas Deus, Tu és fantástico, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és grandioso. E se lermos a oração depois, no capítulo 9, vemos todo o povo fazer uma oração muito semelhante. Deus, nós não merecemos, Deus, não foi por nossa causa que isto agora foi reconstruído, Deus, nós pecámos contra Ti, mas Deus, em todo o tempo Tu és grande, em todo o tempo Tu és maravilhoso, em todo o tempo Tu és Deus. E então nos oferecem sacrifícios, fazem aqui arrependimento e confissão de pecados. E novamente aqui, reparem, um líder faz uma oração de confissão de pecados e reconhece a glória de Deus. Um povo faz uma oração de confissão de pecados e reconhecimento da glória de Deus. E o que é que está no meio? O que é que fez com que isto passasse de um homem reconhecer para um povo inteiro reconhecer? A compreensão da palavra de Deus. Aquilo que Neemias compreendeu através da palavra, através da explicação da palavra, levou a que todo o povo compreendesse. Não foi a força de um líder, não foi o contributo de um povo, tudo isso teve o seu peso, tudo isso teve o seu lugar, mas acima de tudo foi a compreensão da palavra de Deus que levou a que tudo isto acontecesse. Então, quando eu olho para a história de Neemias, por mais que haja aqui uma história de reconstrução fantástica, eu vejo aqui uma história da centralidade da palavra de Deus em toda a obra que Deus faz. Vejo aqui uma história de restauração, mais do que simplesmente de reconstrução. Uma história de um Deus que não fica indiferente ao clamor do seu povo, de um Deus que ouve o clamor do seu povo e que age. E não posso deixar de lembrar também, quando Ele enviou a palavra viva, Jesus Cristo, para vir habitar entre nós e para operar aquilo que nunca tinha sido operado, nos ter dado o perdão dos nossos pecados e o acesso ao trono de Deus. Então, conhecemos Jesus, a palavra viva, exatamente por ler a sua palavra. Então, que sirva como testemunho para nós, como um encorajamento. Muitos de nós temos tantos anos de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, de pregar a Bíblia, que nunca nos esqueçamos, de facto, ela tem uma autoridade e um poder tremendo. E que ela somente é capaz de fazer coisas que nós nem nos nossos sonhos seríamos capazes de fazer. E então eu gostava só de orar e de agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por tudo o que tu tens feito por nós. Queremos te agradecer por toda graça e bondade que tem sido derramada sobre as nossas vidas. E Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ainda hoje não temos o templo de Salomão, não temos a arca da aliança, não temos as tábuas da lei, não temos tanta coisa que foi marcante na história de um povo. Temos a tua palavra conservada por milhares de anos, fiel, até hoje a temos connosco. Senhor, e se tu a protegeste assim, foi pregar que ela ainda hoje provocasse mudança e transformação nas nossas vidas.
Então, Senhor, obrigado pela Tua palavra, que ela produza na minha vida, enquanto homem, pai, pastor, líder, acima de tudo enquanto Teu filho, que ela produza na minha vida transformação diária, Senhor, encontros diários contigo, Senhor, e que eu tenha a ousadia, que nós tenhamos a ousadia de partilhar esta palavra, sabendo que ela é poderosa para transformar vidas e histórias de pessoas que estão perdidas. No nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém.